Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do De Norte a Sul, hoje com vários temas em cima da mesa e vamos tentar conseguir abordá-los todos, desde já com a questão dos apoios sociais, com cortes nos apoios sociais que entrarão em vigor a partir do próximo dia 1 de agosto, cortes que irão ainda mais longe do que aquilo que tinha sido já anunciado anteriormente pelo Governo. Também temos ainda a questão do relatório da Comissão de Inquérito ao caso PT-TVI, que naturalmente criou aquilo que já se esperava, ou seja, uma enorme polémica na semana passada, e também ainda a questão dos feriados, uma proposta apresentada por duas deputadas socialistas, duas deputadas católicas do Partido Socialista, que apresentaram então uma proposta para acabar com alguns feriados e sobretudo para acabar com as pontes. Mas antes de mais temos também naturalmente um tema incontornável, ou seja, a morte de José Saramago. Portugal despediu-se ontem então do seu único Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, então, cujas cinzas ficaram em Lisboa, como se sabe. Vamos então começar este programa. Passo desde já a apresentar os nossos convidados, já habituais e caras bem conhecidas: Carlos Brito, do PSD, Luís Filipe Araújo, do Partido Socialista, portanto, Queiroz, do Bloco de Esquerda, Artur Ribeiro, do PCP. E, meus senhores, começava por desafiá-los para brevemente, ou seja, em jeito de rodapé, mas ao contrário, será uma entrada para comentar então esta despedida de Portugal de José Saramago. Artur Ribeiro, vou começar por si. Bom, de facto, o José Saramago, convém recordá-lo como um homem grande da nossa cultura e da literatura portuguesa, que conseguiu levar bem longe a nossa língua e a nossa língua, a nossa riqueza, como dizia o Fernando Pessoa, de maneira que julgo que teve uma despedida, enfim, do povo de Lisboa à altura do seu talento, daquilo que fez pela nossa cultura. O José Saramago era sobretudo um homem, eu conhecia mal, enfim, conhecia a sua obra e conheço bem a sua obra, a maioria dos seus livros, que são de facto livros muito bons, mas era sobretudo um homem muito insubmisso, muito intranquilo, e que, apesar de ter uma vida afetiva bastante feliz, ao que ele próprio dizia, nos últimos 20 ou 25 anos, e de ter naturalmente uma situação financeira invejável, pelos muitos e muitos milhares de livros que vendeu por todo o mundo, apesar disso, foi um homem que nunca parou, continuou a escrever. Creio que tinha agora um livro já com cerca de metade já feito e já até apreciado pelo seu editor. E, portanto, é um homem que nunca parou, era um homem que abraçou grandes causas. Começou a escrever muito tarde. Exatamente, começou a escrever ao fim de 50 anos. E era um homem que abraçou grandes causas, que era um viajante da palavra, enfim, levou a língua portuguesa por toda a parte, sempre em defesa dos explorados, em defesa, tentando mostrar que esta democracia é apenas formal, porque de facto quem manda nisto são os poderosos, são as grandes multinacionais, é o poder económico mundial, e ele procurou esclarecer isso muito bem. Aliás, agora, depois da sua morte, a gente pode consultar um conjunto de vídeos que andam aí pela internet, que são, portanto, intervenções dele nos últimos anos, em que ele, na verdade, nunca se cansava de, por toda a parte, expressar a sua solidariedade aos povos oprimidos, enfim, aos trabalhadores, denunciando este mundo, esta sociedade injusta e desigual em que nós vivemos, em que, de facto, o poder é de alguém que não é sufragado, porque não é sufragado o poder das grandes empresas multinacionais e das grandes transnacionais. Não, estou a falar do poder no mundo, da Coca-Cola, da Microsoft. Não, da Coca-Cola. No homem da Venezuela. Carlos Brito, eu estou a falar, parece que o senhor, Não, estou só a apontar. Não, estou a falar, mas eu digo das transnacionais, eu disse isso. Se calhar estava desatento. Não estava. Das transnacionais, não é do poder político, porque se o senhor acha que quem manda é o Sócrates, está enganado. Está muito enganado. Realmente não manda, e o certo sabe que não manda. Não é? Estou a ficar admirado com essa sua afirmação. Passa a vida aqui a dizer mal do Sócrates. E voltarei a dizer. E voltarei a dizer. E voltarei a dizer. Sim. Mas é óbvio, nós temos dito aqui todos, e o senhor também, claro, que a senhora Merkel é que toma as decisões, é que decide, é que impõe. O senhor já disse isso várias vezes. Portanto, e a senhora Merkel também impõe aquilo que impõe a ela. A Merkel foi eleita. Pois foi eleita. Olha, para mim não foi. Também. Pois, o problema... Não se lembraram de si. O problema, ainda a semana passada aqui o Queiroz dizia que não tinha votado na senhora Merkel, mas o problema é que quem manda no mundo, e o senhor sabe isso também como eu, são de facto o poder financeiro no mundo, não é só em Portugal, é no mundo. Microsoft, as petrolíferas, a grande banca,
As grandes transnacionais, as grandes empresas transnacionais, são esses que mandam, os outros são todos peões a fazer aquilo que eles mandam. Portanto, vamos tentar regressar então. Não, mas é isso, e portanto, e foi isto que o Saramago muitas vezes denunciou. E é verdade que esta democracia é uma democracia formal. É uma democracia formal, porque, na verdade, chamam as pessoas para ir pôr o voto e depois de ter votado, agora voltas cá daqui a 4 anos. É isso, portanto, o Saramago, e regressando ao tema que é isso que interessa dizer aqui agora, o Saramago foi, de facto, uma grande personalidade, um homem de uma dimensão extraordinária, que foi comunista e que era comunista desde 1969 e que quis morrer comunista, independentemente de ser um homem insubmisso e muitas vezes com opinião própria e que a manifestou, mesmo publicamente muitas vezes, mas era de facto um grande cidadão português e teve, digamos, a despedida dos portugueses que merecia. Já agora só uma palavra para dizer que acho muito mal mesmo que a Presidência da República não se tenha feito representar. Porque tanto quanto a gente sabe... Fez. Não fez, não. O Presidente da República, tanto quanto se sabe, mandou o chefe de gabinete entregar uma mensagem. Não esteve nas cerimónias. Sim. O chefe da Casa Civil. E da Casa Militar também. A entregar uma mensagem, creio que foi a entregar no domingo de manhã à Câmara. Não esteve nas cerimónias. Foi entregar uma mensagem de manhã. Na hora das cerimónias, estavam lá os ex-presidentes da República, mas não estava nem o atual, nem o chefe da Casa Civil, nem o Sampaio estava? Não, esse não estava porque estava fora, mas como se sabe, estava fora. Mas fez questão de o dizer que estava fora, só por isso. Então, todos agora, os que voltaram estavam eu fora. achava normal que o Presidente da República deixasse lá o seu chefe da Casa Civil na hora das cerimónias. Sim. Mas não esteve lá. Foi de manhã, entregou uma mensagem e veio-se embora. Portanto, eu acho que o professor Cavaco Silva, infelizmente, continuou a não perceber a dimensão do José Saramago. E, portanto, pelos vistos, mantém a opinião que defendeu na altura em que impediu que um dos seus livros, o Evangelho segundo Jesus Cristo, se candidatasse a um prémio internacional e, pelos vistos, mantém a intenção de que, na altura, procedeu bem. É a opinião do professor Cavaco Silva. Pelos vistos, continua a não perdoar ao José Saramago. E o José Saramago tem, de facto, uma dimensão internacional. E era realmente um grande senhor. Enfim, lamentamos a sua morte, mas, enfim, é a vida. Carlos Brito. Muito rapidamente, sou um leitor do José Saramago. Duvido que a maior parte das pessoas que estiveram no enterro o sejam. Duvido seriamente. Tudo isto também tem o seu lado espetacular e, pronto, eu não estou contra o lado espetacular em si, mas acho que há muito espetáculo e portanto, a mascarar a situação. É um belíssimo escritor, gosto imenso dele, eu gosto particularmente do Memorial do Convento e da Jangada de Pedra, que é um belíssimo livro, acho os livros mais bem escritos, que de vez em quando percorro, porque é um sítio onde eu encontro alguns pontos de referência e alguns pontos para escrever, também não com a classe do Saramago. Acho que é um homem do contrapoder, é péssimo no poder, e manifestou isso quando procedeu aos saneamentos no Diário de Notícias. E, portanto, eu não posso esquecer isso. Não posso esquecer isso. Isto não quer dizer que acho que, como muitas pessoas escreveram, ele andou à procura de Deus. E ele faz-me lembrar, há uma escala, um pouco, o Miguel Torga. Nós, quando lemos a obra de Miguel Torga, reparamos que ele anda à procura de Deus. O José Saramago também, acho que andou à procura de Deus. Não sei se o encontrou agora, mas admito que sim, que tenha encontrado. E que, efetivamente, os juízos dos homens sejam perfeitamente errados e que os homens, os seus contemporâneos, não vissem nele aquele pedacinho, que eu costumo dizer, o pedacinho de Cristo que ele tinha em alguma parte da sua vida, não o tendo em toda a parte, como todos nós, somos imperfeitos, e, portanto, eu curo-me perante a memória dele. Acho que ele vai começar a ser célebre agora. Os grandes escritores só o são depois de morrer. E, portanto, é isso que eu tenho a dizer. Em relação à posição dos protocolares, é espetáculo. Portanto, tudo isto do protocolo são formas espetaculares, portanto, eu relativizo bastante, acho que, naturalmente, e quero aqui dizer com toda a clareza, que é para não haver dificuldades, eu teria vindo ao enterro. Se fosse o Presidente da República. Luís Silva-Araújo. Por uma questão de... Eu teria vindo. Ora bem, eu também me confesso admirador de José Saramago. Na verdade, reiniciei a leitura do Memorial do Convento. Parece-me que é um símbolo nacional, é inegável, e acho que é impossível ficar indiferente àquilo que José Saramago significa para Portugal. Julgo que foi um homem de convicções, apesar de ter sido também controverso.